E aí, gente, como é que vocês estão? Feliz 2024, né? Feliz ano novo aí pra vocês. É o seguinte, eu fiquei um tempo sumido porque eu acabei me mudando, eu já tinha avisado pra vocês. E dezembro, pessoal, eu não consegui ler absolutamente nada. Eu acho que eu li pouquinha coisa ali no final de novembro, depois eu só não tive tempo, paciência pra ler nada. Finalmente concluí um livro já agora em 2024. Depois eu venho falar com vocês aqui sobre ele, que foi o Fangirl da Rainbow Rowell. Eu gostei, mas não é o foco do vídeo. Vim falar aqui pra vocês das minhas melhores leituras de 2023. E assim, separei algumas coisas aqui. E é o seguinte, deixa eu explicar logo. O top 5 eu não consegui definir ali um primeiro lugar entre eles, então vão ser os 5 favoritos, mas quando chegar lá eu explico direitinho pra vocês. Vou começar mostrando aqui minha lista. Não tem ordem, não tem. Foram todos os livros que eu favoritei esse ano e que eu gostei muito, que eu acho assim que foram as melhores leituras do ano, tá bom? O primeiro deles foi uma surpresa, que é um querido aí de vocês das redes sociais, é Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira. E assim, eu não esperava gostar tanto desse livro, foi assim uma surpresa muito grande, um livro muito bonito, muito bem escrito, muito triste. Tá? Achei, eu não sei se eu não gravei vídeo pra ele, mas assim, falei com vocês sobre ele aí no Twitter, em outras redes sociais. E assim, é um livro muito pesado, assim, eu achei ele muito cruel no final, mas assim, ele tem uma mensagem muito bonita. Esse é um livro, gente, sabe, que funciona muito bem como um filme, sabe? Então assim, eu espero muito que ele seja adaptado aí pra TV ou pro cinema mesmo. Mas assim, fica aí uma dica de um livro muito bom. Eu sei que ele é muito hypado aí das redes sociais, mas vale realmente a pena. A escrita desse cara aqui é muito boa. Outro livro que eu li foi a biografia da Jane Austen. Eu vi um pessoal falando muito mal dessa biografia. Mas assim, eu gostei, eu já fui lendo ele sabendo do que se tratava, de que era uma biografia assim, que falava muito sobre o círculo social ali da Jane Austen, e a partir disso a gente ia ter assim mais ou menos uma ideia de como era a personalidade dela. E assim, esse livro a Claire Tomalin, ela pega assim muitas informações externas para tentar fazer com que a gente tenha uma ideia de como a Jane Austen pensava, de que forma aquilo influenciou a vida dela. Então a gente vai ter aqui muitos detalhes sobre os parentes mesmo, sobre a vizinhança, alguns detalhes de cartas que ela trocava com essa irmã, e assim, muito massa, eu gostei muito. É como se fosse assim, gente, você termina esse livro como se fosse assim, você tivesse acabado de ver uma série, então um filme ali com uns personagens muito queridos, enfim, é um livro muito bonito, muito bem escrito. O jeito que a Claire Tomalin escreve assim, é um jeito muito envolvente, é uma leitura rápida até. Eu demorei um pouquinho porque tem muitas palavras assim, em inglês que ela usa assim, que são muito antigas e que eu não conhecia, mas foi uma experiência muito legal. Esse livro ele não tem traduzido aqui, essa edição que eu li é uma edição em inglês, tá? Outro livro que eu curti bastante, pessoal, foi A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Deixa eu mostrar a capa, assim, essa jacket para vocês. Tem vídeo aqui no canal sobre ele. E assim, é um livro muito rápido, mas é aqueles livros de mulher maluca. Falo pra vocês no vídeo sobre ele. E assim, aqueles livros de mulher maluca que a gente vai acompanhar aqui a história dessa pediatra que ela não gostava de criança. E assim, ela é uma anti-heroína, que ela é uma personagem assim com um caráter muito duvidoso, muito esquisito, uma pessoa assim, no final do livro você acaba se pega torcendo pra ela, mas assim, eu quero ler outras coisas da Andrea Del Fuego, mas fica aqui a dica pra vocês de um livro muito bem escrito. É assim, ela levanta muitos temas interessantes aqui, ela fala sobre essa questão da medicina também, né? A gente tem aqui uma médica, né, que não gosta do que faz, né? Ela faz ali porque tem que ganhar dinheiro. E é isso daí, né? E a gente vai analisar o caráter dessa pessoa ali, as atitudes delas assim são atitudes bastante questionáveis. Durante o livro ela usa a profissão dela meio ali para tirar vantagem de algumas coisas aqui do livro. Não vou contar porque eu quero que vocês tenham essa experiência de leitura, mas assim, um livro muito massa. A Andrea Del Fuego é brasileira, apesar desse nome, né? Mas fica aí a dica. Outro livro, assim, livrão, assim, pra quem tá com saudade aí de Game of Thrones. Inclusive, o Game of Thrones, né, foi inspirado aqui na Guerra das Rosas. Mas não nesse livro, né, na Guerra das Rosas, no momento histórico. Mas esse cara aqui, esse Con Idugen, esse foi o segundo livro dele que eu li.
Isso, o primeiro eu gostei, mas não gostei muito. Mas esse aqui, gente, é assim, espetacular. Assim, as tramas que ele constrói aqui nesse livro, a gente vai ter uma família ali, a família do Henrique VI. O Henrique VI, assim, para vocês terem uma ideia, né, ele era um rei assim muito fracote. Porque assim, lembra que ele é descendente, né, filho do Henrique V, e o Henrique V assim, era um rei mais popular, era um rei guerreiro também. E a gente tem aqui esse rei que é acamado, assim, muito fresco, muito fracote, vive doente. E eles vão precisar fazer um casamento arranjado ali com uma moça da França. E a partir daí é que a trama se desenrola. A gente tem aquelas intrigas ali, mais ou menos como a gente tinha o Mindinho, no Guerra dos Tronos, e assim, muitas armações, muito parente aí querendo derrubar esse cara. Tem um parente dele, agora eu não me lembro se é um tio querendo tomar o trono dele, assim, e a personagem feminina aqui, ela mesmo que vai assim tomar muito à frente das situações aqui no final do livro, a gente tem ali a ascensão dela, porque ela se casa bem novinha com esse cara, mas assim, e ela é muito bobinha, mas só que a gente vai acompanhando o crescimento dela, o desenvolvimento dessa personagem. Quando a gente chega no final do livro, ela já tá ali bem forte. É um livro muito violento, muito sangrento, assim, cheio de reviravolta mesmo, assim, ele é contado do ponto de vista de vários personagens ali que vai tramitando aqui a trama principal. E assim, muito massa. O final do livro ele tem um plot twist assim que deixa um gancho já gigante lá pro outro livro. Essa série dele aqui é uma série de 4 livros. Esse aqui esqueci de dizer, né, que o primeiro é Pássaro da Tempestade, é porque tá bem pequenininho aqui, mas o nome da série é Guerra das Rosas, tá bom? Então fica aí a dica. E é isso, a gente chegou aqui nos outros também. Vamos lá. E assim, o top 5 que eu falei dos livros que eu não conseguia escolher para vocês assim um lugar entre eles, mas não dá, não consigo dizer para vocês aqui qual é o primeiro. Então esses aqui são os, vamos dizer assim, os mais, né? O primeiro deles aqui é o Brodeck, é o Brodeck's Report, do Philip Claudel. E assim, gente, esse livro aqui é um negócio assim absurdo, absurdo. Assim, se eu pudesse assim, obrigar vocês a lerem esse livro, eu obrigaria o tanto de marcação aqui que eu fiz. Mas assim, ele é uma história muito simples, mas assim, que vai se desenrolando e você se vê ali preso nessa história. Esse relatório de Brodeck, do título, é o seguinte. Esse cara, ele presenciou um assassinato de uma pessoa que tinha aparecido nessa cidade, assim, que é o Under, que é meio que um andarilho, assim, ele chegou lá, assim, nessa cidade. E para vocês entenderem o contexto, é o seguinte, essa cidade, ela tinha acabado de ser invadida ali por soldados. Eles não falam, né, mas a gente tem mais ou menos uma ideia que sejam uma representação dos nazistas. O Brodeck, aqui do título, ele ficou vários tempos ali num campo de concentração, e ele volta. Então a gente tem essa história acontecendo antes aliás, desculpa, depois dele ter passado por esse campo de concentração e no período que ele estava lá. Então a gente vai acompanhar ele escrevendo esse relatório sobre a morte desse Under. E assim, esse Under é uma pessoa muito boazinha, muito querida, ele era assim meio bobinho e tal. E ele chega nessa cidade dessas pessoas e elas estão completamente, né, traumatizadas. Lembra que a cidade foi invadida por esses caras, e assim, esses caras fizeram muitas atrocidades nessa cidade, eles já tinham perdido a confiança nas pessoas. E o Brodeck ele vai contar tudo isso. Então, num determinado dia, no começo da história, o Brodeck presencia essas pessoas assassinando o Under. E a gente vai ver tudo o que foi acontecendo até elas chegarem no ápice, né, de terem assassinado esse cara. E assim, é a história dessas pessoas que perderam a fé na humanidade, perderam a esperança, perderam a fé nas próprias pessoas. Porque assim, o Under era uma pessoa completamente inofensiva. E a gente vai, né, começar a refletir o que é que causou, né, tudo isso, o porquê dessas pessoas terem, né, chegado nesse ponto de assassinar esse cara, o que é que levou essas pessoas, que eram pessoas comuns, eram uma cidadezinha, eles moram numa cidadezinha super isolada e tudo, e assim, tudo isso contado do ponto de vista do Brodeck. O Brodeck também a gente vai acompanhar tudo que aconteceu com ele de horrível, assim, nesse campo de concentração. Ele era tratado lá como um cachorro, né? Então ele vivia preso, num cachorro mesmo, ele vivia preso numa coleira, num canil e tudo.
e vai contar, né? É tudo que acontecia lá. Então, assim, tudo nesse livro, assim, nos leva a repensar, assim, o comportamento humano, né? Até que momento a gente vai ver as pessoas perdendo essa humanidade. Porque também no campo de concentração acontece ali no momento que acaba tudo a guerra e eles vão ser liberados. Vai acontecer, assim, uma super desgraça também lá com uma pessoa ruim, né? Assim, é um livro, assim, gente, é meio, sei lá, eu nem gosto de usar essas palavras, assim, muito emocionante, muito lindo, muito bonito, muito bem escrito. Assim, é um livro que você vai terminar de ler e ele vai ficar marcado contigo aí por vários períodos, eu tenho certeza. Então, assim, se vocês leem em inglês, esse livro não tem tradução. A única edição que tinha aqui, não é mais nem impressa, é uma HQ que saía pela Pipoca e Nanquim. Mas é um livro, assim, que se eu pudesse, né, gente, obrigado vocês a ler, seriam esses. Porque assim, eu falo isso porque é um livro que não é tão conhecido, né? É um livro nem tem tradução aqui, mas é um livro assim que encarecidamente peço que vocês leiam e deem uma chance, por favor. Aí depois vocês me contem aqui o que é que vocês acharam. Vou deixar lá embaixo, eu sempre deixo minhas redes sociais. Vocês podem ir lá me agradecer depois. Outro livro aqui que já tem vídeo aqui no canal é o Possessão, da A.S. Byatt, que é um livro, assim, muito bom, muito, muito, muito bom. E, assim, não esperava, ele foi o vencedor do Man Booker Prize de 1990. E, assim, é um livro que conta uma história dentro de uma história, dentro de outra história. A gente vai acompanhar esse pessoal que eles encontram umas cartas que um poeta trocou com outra poetisa ali da época, e ele era um cara casado, assim, eram pessoas que a obra assim, era muito sombria, assim, e eles vão investigar e vão descobrir diversas coisas. Eu tô me arrepiando aqui só de lembrar da história. E eles vão investigar, né, essas cartas, porque ninguém sabia que esse cara tinha trocado, ninguém nem sabia que ele tinha contato com essa poetisa ali da época. E essa poetisa, assim, ela meio que morreu assim de um jeito muito trágico também. E eles vão descobrir descendentes dessas pessoas e assim, eles vão começar, né, a ir atrás, né, dessas cartas. Eles acham essas cartas e eles vão começar a fazer uma análise da obra desses dois poetas. E a gente vai ter também aqui dentro do livro diversas partes aqui, histórias que foram escritas por esses poetas. Então, como eu disse, é uma história dentro da outra história, dentro da história. Mas assim, e a gente vai ver que a amizade, né, entre os dois, que na verdade era uma amizade, não era um relacionamento, influenciou na obra deles. Então, como eles vão fazer essa análise da obra, eles vão descobrir coisas, eles vão ver que eles utilizavam muitas coisas da obra deles para se comunicar. Lembra que esse cara era uma pessoa casada e essa moça era solteira, e eles tinham esse relacionamento meio que proibido. Mas assim, pensa, gente, num livro bonito. A última cena desse livro aqui assim, uma das mais lindas que vocês vão ler. Eu garanto, garanto, garanto pra vocês. Gente, tô vendo que pensei que eu tivesse arranhado o meu Kindle. E outro, esse que é um barato, tem vídeo aqui no canal também, As Formigas do Bernard Weber. E eu já comprei os outros, vou começar a ler, eu acho que hoje já, não tive tempo, gente, correria do nada. Mas esse aqui é um livro que vai contar a história, assim, de um jeito muito maluco dessas formigas, de um cara que estudava a vida das formigas e ele deixou um apartamento ali para um sobrinho dele. E esse sobrinho meio que vai começar a ir atrás dessas coisas e eles vão descobrir um esconderijo. E assim, gente, a gente vai acompanhar essa história. Tem os humanos, mas o ponto de vista desse livro, ele é contado através da ótica das formigas. Só que assim, não é como as formigas que a gente vê assim, tipo, nos filmes, que é a formiga tendo atitudes humanoides. Tipo, não é uma formiga, sei lá, indo trabalhar e fazendo coisas que os seres humanos fazem, não. A ótica que a gente vai ter aqui é das próprias formigas como animais mesmo e racionais. Então, assim, a gente vai ver o momento delas de reprodução, os momentos que elas estão ali desconfiando que está acontecendo meio que uma espécie de guerra civil ali das formigas, e elas vão entrar em contato também. Elas estão no momento ali, elas vão achar que são os cupins que estão fazendo alguma guerra. Mas assim, gente, é um livro que você tem que ficar assim, porque ele é bem maluco, mas sabe, uma história muito bem amarrada, muito bem feita. Então assim,
A forma que essas formigas elas vão se comunicar é muito interessante porque elas se comunicam através do cheiro. E, gente, deem uma chance para esse livro. Não tem e-book, mas vocês encontram eles aí usados na estante virtual e até na Amazon mesmo. Mas assim, é um livro muito doido, mas assim, muito bom mesmo, muito bom. Outro livro que eu acho que foi um dos primeiros livros que eu li esse ano é o. Deixa eu tirar aqui, gente, porque senão vocês não vão me ver. É Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. E assim, eu entendo quem não gosta desse livro, mas eu vejo muita gente dizendo assim que você não tem que ler e tal, assim, eu entendo que é um livro muito pesado, muito triste, que fala sobre mutilação, sobre tentativa de suicídio, sobre, enfim, gente, pedofilia, sobre abuso, sobre violência doméstica, sobre relacionamentos tóxicos, enfim. A gente pode achar que esse aqui seja um livro que trata só de desgraça e tudo, mas assim, pensando assim, é um livro dos poucos livros que fala mesmo sobre saúde mental masculina. No vídeo do A Breve e Fantástica Vida de Oscar Wilde também falo sobre isso, sobre como a gente tem poucos livros hoje que falam sobre saúde mental masculina e como ela é negligenciada pela própria pessoa que sofre e negligenciada pelos outros. Porque aqui a gente vai ter esse personagem, né, o Jude, é, vivendo ali os demônios dele, né? Assim, é uma pessoa que eu acho que a Hanya Yanagihara usou o Jude como representação para a maioria das pessoas. A gente vê muito, se a gente parar para pensar, que muitas pessoas se acham incapazes de ser felizes, elas se acham incapazes de conquistar as coisas, elas não se acham merecedoras, por exemplo, de ter um salário melhor. Então, é mais ou menos sobre isso, né? Sobre essa síndrome do impostor de pessoas que... Porque assim, o Junto, ele era uma pessoa que, inclusive, além de se auto-sabotar, né? Ele meio que era uma pessoa autodestrutiva, né? A gente tem aí um personagem que se via assim muito distante das coisas, muito distante das pessoas, ele se achava até inclusive que era uma pessoa que não merecia nem ser amada, para vocês terem uma ideia. Mas assim, é isso, eu acho esse livro assim muito massa, eu já considero ele assim um clássico da literatura contemporânea e eu quero ler muito outras coisas dessa autora, mas assim, é impossível dizer, é super necessário dizer, né, que é um livro extremamente pesado, violento, extremamente gráfico, é uma autora que não poupa o leitor de forma nenhuma, não tem assim enrolação não, é direto ao ponto, ela vai contar, se ele vai se cortar, ela conta aquilo com todos os detalhes possíveis, é chocante mesmo. Mas é um livro incrível, um dos melhores livros que eu li na minha vida, sem sombra de dúvidas. E ainda falando nessa questão de saúde mental, talvez é um livro que talvez muitas pessoas achem bobo e tal, mas é o Everything I Know About Love da Dolly Alderton, que aqui no Brasil saiu como Tudo que eu sei sobre o amor e assim, esse livro aqui é incrível. Eu fiquei muito surpreso quando eu li esse livro, porque assim, eu não estava dando nada por ele, eu achava que era tipo uma comédia romântica, ou então assim, um livro mais engraçado, mas ele é engraçado, só que é o seguinte, ela vai contar aqui nesse livro, gente, o nome já diz, tudo que eu sei sobre amor, aí aqui tem assim, festas, encontros, amizades, trabalhos e a vida. Só que assim, ela vai contar essa história aqui e a gente vai perceber que é tudo do ponto de vista de uma pessoa depressiva. Então a gente vai ver que no decorrer do livro ela meio que vai adoecendo, mas assim, é tudo contado de um jeito engraçado. Tem situações aqui que você vai se pegar rindo e assim, de que ela tá contando assim, uma desgraça que aconteceu com ela. Por exemplo, tem uma parte aqui que ela vai fazer um encontro, ela sai de uma cidade super distante, ela vai se encontrar com um cara e assim, o encontro é uma porcaria. E assim, no livro, ela vai contando, isso aqui é um livro autobiográfico, ela vai contando isso aí de um jeito super engraçado, mas você já pensou, uma mulher que sai de um lugar nos Estados Unidos e vai, agora eu não me lembro se ela nos Estados Unidos que ela estava nessa época, que ela estava viajando, mas enfim, ela sai de um lugar lá super distante e ela vai se encontrar com essa pessoa que ela conversou, olha, eu acho que pela internet, nesses aplicativos, e assim, nessa parte aqui do livro, já é um pouquinho perto do final, aí você vai ver que ela estava assim no auge mesmo
da depressão e ansiedade, ela tinha muitos problemas de relacionamento, ela via ali as pessoas ao redor dela, por exemplo, a amiga dela estava num relacionamento super massa, e, e, e assim, e essa amiga, ela meio que já estava assim, vamos dizer assim, que adiantada, né? Ela achava que essa amiga estava super adiantada. Só que assim, a Dolly, né? Que é a personagem principal, a nossa contadora aqui da história, da vida dela, ela ela tinha assim um emprego muito bacana, ela tinha uma vida que era para ser confortável, só que assim, ela tava com problemas de tudo, olha, problemas com álcool, ela tinha problemas na balança, tem um momento aqui que ela vai contar pra gente de novo, de uma maneira super engraçada, mas ela tava com problema de autoimagem, né? Ela se olhava no espelho e se achava super gorda. Tem um momento aqui que ela desenvolve anorexia. Então, esse livro ele trata sobre isso. Então, assim, eu meio que entendi assim que quando ela fala que é tudo que eu sei sobre o amor aqui, que na verdade era mais ou menos as coisas que ela não sabia, a gente vai ver aqui que ela não sabia de muita coisa sobre o amor, a gente entende que o que mais faltava dela saber, o amor que ela era mais ignorante, era sobre o amor próprio. Então, assim, a gente já tem aqui uma pessoa que vai mostrar tudo que ela sabe e que, na verdade, ela nem sabe muita coisa. E, assim, esse livro aqui, ele mexeu, assim, muito comigo. Ele chegou num momento que eu tava precisando ler uma coisa dessas. Então, assim, ele foi, assim, uma virada de chave na minha vida. Eu não gosto de usar essas palavras e nem tô usando ela aqui de forma vaga, não. Tô dizendo que realmente esse livro aqui ele mudou a minha vida, mudou assim a maneira que eu me enxergava, a maneira que eu me relacionava com as outras pessoas. E assim, ele me fez um bem danado. Ele chegou num momento que eu tava precisando ler essas coisas, tava precisando tomar esse choque de realidade. E assim, eu sou muito grato por ter lido esse livro, grato a mim, né? Por ter lido esse livro e grato a Dolly Alderton que resolveu compartilhar aí as experiências dela nesse livro. E é isso, pessoal. De novo, feliz ano novo para vocês. Muito obrigado quem tá me acompanhando aqui. Desculpa o sumiço, realmente não deu para vir aqui gravar. Vocês estão vendo ó, que eu tô gravando aqui minha casa nem tá arrumada direito ainda, mas é isso. Desculpa aí qualquer coisa. Muito obrigado. Espero que seja um ano incrível para todos nós. E é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais.